cirurgia. O assunto é complexo, eu estou trazendo aqui coisas que não estão no livro, tentando complementar, ampliar ainda mais a visão do que foi escrito. Então, lá no livro vocês vão encontrar também muitas informações detalhadas sobre o burnout. Tudo começou com a observação de quem? De Bradley e de Freudenberg. E começou lá no ano de 69. Como é que foi essa observação? Bradley, ele começa a perceber que pessoas que já estavam na empresa há algum tempo, elas começam a ter um comportamento estranho. E que diferente de antes. E aí ele começa a escrever sobre isso algo. E ele desaparece do cenário nas pesquisas, ele para por aí, ele só entra nas pesquisas com esse primeiro olhar, observando que algumas pessoas tinham um comportamento estranho dentro daquele cenário, daquelas empresas, determinadas empresas, depois de algum tempo. E Freudenberg, ele era um psiquiatra e ele começa a trabalhar muito. Psicólogo, desculpa. Ele trabalhava 10, 12 horas por dia no seu consultório e depois ele ia para os consultórios grátis, que era um movimento da época, dos anos 70, onde essas clínicas atendiam pessoas para aconselhamento. Esse era o papel dele. E ele ficava lá, mais ou menos, trabalhando entre até 10 horas da noite ou mais. A clínica fechava às 10 e ele ficava lá até muito tarde. Até que ele percebe que ele começa a ter um burnout. Então, a observação de Freudenberg, tudo que ele escreve durante 3, 4 anos sobre o tema, dentro dos livros dele, e depois um livro especificamente sobre a síndrome de burnout, é uma observação sobre si. Ele começa a observar que ele era de uma forma e ele começa a se comportar de outra, começa a se sentir diferente, começa a ver que ele já está tomando atitudes, pensando diferente, sentindo diferente. E essa observação dele faz muito sentido para o que vem depois com Malachi, que ela vem desenrolando esse assunto para chegar até os nossos dias de hoje. A síndrome, ela não escolhe o lugar. Por mais que Freudenberg observa que isso acontece dentro ali da clínica, porque ele não observa isso só nele, ele observa também alguns voluntários, essas clínicas eram mantidas através de trabalho voluntário, ele percebe isso nos voluntários e também nele próprio. Bradley também observa isso dentro das empresas, só que hoje, pós-Covid principalmente, onde o trabalho em casa, o home office ficou muito mais intenso, pessoas já aí com trabalho híbrido, ou só aqueles que trabalham de forma home office, não estão isentos de burnout só porque eles não estão nesse meio profissional, porque eles não estão com várias pessoas compartilhando a mesma sala ou ali numa reunião com muitas pessoas presenciais. Elas também estão sujeitas a desenvolver o burnout, mesmo trabalhando aparentemente sozinhas em casa. É claro que em casa, se é um ambiente onde é silencioso, aí a gente vê uma mesa mais personalizada, ela pode colocar aí algumas coisas para melhorar, mas ela também está sujeita ao burnout. Isso não fica limitado só ao campo onde você tem uma interação de fato com outras pessoas. Inclusive, o burnout ele começa a ser pesquisado devido a Freudenberg ter tido essa experiência numa clínica de saúde, ele começa a ser pesquisado mais em profissões que lidam com mais pessoas, como médicos e enfermeiras, as pessoas da área da saúde, também na área da educação, tem estudos muitos mais estudos na área da educação, porque as pessoas interagem. Depois eles passaram a observar que isso também acontecia com os bombeiros, e aí então foi se observando que
a síndrome pode ser desenvolvida em qualquer profissão, embora tenha algumas profissões que elas são mais propensas. As pessoas da área de TI e as pessoas da área financeira. Essas pessoas, ainda hoje, mais para frente eu vou falar das pesquisas que estão sendo feitas hoje, então essas profissões aparecem no ranking, mas não significa que só elas que desenvolvem ou que estão mais suscetíveis a ter burnout.